Hoje eu vou mostrar como a gente faz a instalação desse projetinho aqui do GoMenu, tá? Que é um sisteminha para criação de cardápio, né? E você pode, tem algumas facilidades ali, gerar um QR Code para usar na mesa do restaurante, coisas do gênero. É um projeto que está em desenvolvimento, tem muita coisa aqui para mexer ainda, mas vale a pena testar e de repente até fazer uma graninha aí onde você tá. Pode vender esse cardápio digital aí para restaurante, lanchonete, pizzaria, né? E inclusive eu tenho alguns clientes que usam esse mesmo sistema muito parecido. Então, aqui primeira coisa que eu aconselho você fazer, em vez de você fazer o clone aqui, é fazer um fork desse projeto para o seu GitHub, para a sua conta do GitHub. Então você vai ter esse mesmo projeto lá, uma cópia dele, e aí sim você faria o clone desse projeto na sua máquina, tá? Então, qual que é a ideia? Hoje a gente vai fazer o deploy, vai testar esse projeto aqui localmente e vai fazer o deploy na Heroku, utilizando a Cloudinary para armazenar os arquivos estáticos e arquivos de mídia, né? Então, a gente vai fazer isso agora. Passo aqui, a gente vai clonar o repositório. Obviamente, você vai clonar o seu fork, né? Mas vamos lá. A gente vai aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou clonar esse cara. Inclusive, eu já fiz teste aqui, ó. Eu vou clonar exatamente nessa pasta aqui, ó. Dev GoMenu. Só pra gente ter uma pasta aqui separada, tá? Vamos lá. Se a gente dá uma olhada aqui, tá todos os arquivos do projeto, né? E aí, é o seguinte, primeira coisa que a gente vai fazer, né? Vamos testar isso aqui. Então, vamos lá. A gente pode seguir aqui o roteirinho, e é exatamente isso que eu vou fazer, clonar, acessar a pasta, criar um virtual env, ativar ele, fazer a atualização do pip e instalar os requirements, né? Aqui eu vou explicar, aqui eu gero já um arquivo, um env.env com algumas configurações do projeto, né? Secrets e coisas do gênero, e aqui a gente vai rodar as migrações. Então a gente vai seguir esse passo aqui. Então entrou na pasta, vamos criar o Python 3-m, aqui um virtual env. Vou ativar esse virtual env. Tá? Eu estou usando Fish, então eu tenho essa extensãozinha no arquivo, mas aqui normalmente você só vai usar o source, vem bin activate, né, no Linux. E aí o que a gente vai fazer aqui? Ó? Primeira coisa, vamos dar um update aqui no pip para ele baixar a última versão. Eu estou usando o Python 3.9.7, se eu não me engano. Posso dar um Python, vamos ver, 3.9.7 aqui, então beleza. Esse Python ele tá rodando aqui, ó, na minha virtual env, né? Então dá para ver que ele tá aqui na. Então a gente está rodando, já está ativado o ambiente de desenvolvimento. Primeira coisa que a gente vai fazer é instalar as dependências, né? Ó, se a gente for aqui na sequência, a gente tem dois arquivos requirements, tá? O requirements de produção, que é isso aqui que vai instalar na Heroku, e a gente tem um requirements também de desenvolvimento. Ó. Se a gente olhar aqui, eu tenho um requirements dev. E o que acontece? Eu instalo algumas dependências de desenvolvimento, que pra gente é legal, tá? E depois eu chamo o requirements de produção, para instalar as bibliotecas que vai rodar, né? Óbvio. Então vamos lá, a gente pode fazer aqui, ó, pip install -r requirements dev, né? Localmente eu vou fazer assim, lá na Heroku não. Então aqui ele vai instalar as dependências. Então aqui a gente teve o fim do processo aqui de instalação, então instalou tudo sem problema, tal, ótimo. A partir de agora a gente tem aqui já basicamente o projeto pronto para rodar aqui na máquina, né? Então se a gente for aqui, ó, na sequência do nosso roteirinho, instalou as dependências, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar esse .env, inclusive a gente vai dar uma olhada no arquivo de exemplo aqui, ó, dentro de contrib. Eu tenho aqui, e aqui a gente já tem
uma dica do que eu vou precisar para rodar meu projeto na Heroku, tá? Então eu vou precisar de um lugar para armazenar meus arquivos estáticos e de mídia, que pode ser tanto na AWS usando o S3, né, um bucket S3, ou na Cloudinary, que é o que a gente vai fazer hoje, tá? Para facilitar a vida, inclusive tem um instalador fácil lá dentro do Heroku, dentro do projeto, então vai ficar bem fácil. O Sentry é para a gente acompanhar os erros do projeto, algum problema que possa acontecer na execução dos aplicativos, né, dos apps. Então a gente acompanha num dashboard bem legalzinho, ele te dá um feedback de onde está acontecendo o erro, isso é bem interessante, é gratuito e a gente vai instalar no projeto também. Então é basicamente isso aqui que a gente vai fazer, tá? Então, bom, vamos voltar aqui no roteiro. Então agora a gente vai gerar esse arquivo. Então aqui, ó, se você rodar o Python contrib em Vigen, o que vai acontecer? Ele vai gerar um arquivo para você. Ele vai gerar um arquivo chamado .env, tá? E o que tem nesse .env? É aquele... Ele já gera um arquivo que a gente vai precisar para o Django. E todas as variáveis de ambiente que a gente vai precisar setar no projeto localmente, e lá na produção a gente vai mudar algumas coisas, óbvio. Mas, por exemplo, ele já gerou aqui para mim uma secret key, né? Tá falando que o debug está ativado. Isso aqui é um requisito do Django, né? Nos settings do Django a gente coloca isso aqui, mas eu puxo sempre de um arquivo .env. Aqui no caso eu estou usando um banco SQLite, mas se você quiser subir esse projeto para usar um container e tal, eu tenho um arquivo doccompose nesse repositório que você pode subir esse banco de desenvolvimento aqui. Configuração de e-mail, por enquanto você não vai necessitar, o Codecove não vai precisar, só se você for fazer teste, né, e cobertura de teste. Mas em produção você vai precisar disso e disso, basicamente, beleza? Então, bom, ele já gerou aqui. A gente pode agora fazer a migração do banco, né? Então, python manage.py migrate, tá? Então aqui eu vou aplicar as migrações do banco de dados, né? Maravilha. E agora a gente já pode rodar, tá? Então não tem o comando aqui, mas eu acredito que quem trabalha com Django já sabe, né? Python manage, Python manage.py run server, run server. Então aqui, ó, bom, ele já abriu aqui para mim deixa eu jogar para cá, ó. O projetinho que está rodando aqui na local, né? A gente ainda não tem um usuário, senha, né? Mas a gente vai criar aqui, inclusive aqui mesmo, ó. Então a gente pode fazer o seguinte, ó. Tem lá no roteirinho, tá? Tá aqui, ó, esse comando aqui, ó, python manage.py create super user, que seria o admin, né? O menos username, menos o e-mail. Vamos fazer assim, ó. Eu vou criar aqui, né? E aí ele vai pedir só a senha. Eu vou pôr uma senha fácil. Sem problema, eu vou criar mesmo assim. Ele está me avisando, obviamente, né? Mas beleza, agora a gente pode... Foi Dev, né? Que o nome dele é Dev. A gente pode acessar aqui, ó. Tanto aquele login como o admin do Django, né? Opa, tem que rodar o projeto, obviamente, né? Ok, subiu. Vamos lá. Aí aqui é dev, né? É dev 1, 2, 3, 4. Bom, beleza. Aí aqui, ó, a gente já tem acesso o menu. A gente pode aqui criar usuários que vão ser os restaurantes, no caso, tá? Então, cada usuário vai ser o dono de um restaurante e tal. Mas, bom, o que interessa aqui, tem um vídeo explicando como usar a ferramenta. A gente vai instalar agora isso na Heroku, fazer o deploy na Heroku. A gente vai seguir basicamente esse roteirinho da Heroku aqui, ó. Então a gente vai fazer o deploy usando o Git, né? O que vai acontecer? Eu vou entrar lá na minha pasta, a gente já tem um projeto lá, iniciado, né? um Git. A gente vai, a partir daqui, ó, criar
né? Você acredita que você já tem uma conta na Heroku, então a gente vai seguir esse passo a passo aqui, ó. Vamos lá. Primeiro vamos dar uma olhada até no remote que tem aqui, ó. Vamos ver o que tem de remote aqui no meu caso, né? Git remote -v. Então a gente vai ver que tem só o origin, né? Que foi onde eu clonei o projeto, no caso vai ser o seu, né? Mas a gente vai fazer isso aqui, ó, agora. Heroku create, você já vai ter instalado o Heroku CLI, né? Heroku create. Tá? Então, o que vai acontecer? Você pode dar um nome para a aplicação aqui. Eu vou deixar ele dar o nome que quiser aqui, até para ficar diferente. E eu vou deletar essa aplicação logo ao fim desse vídeo. Então, é só para a gente ver como funciona, tá? Então, vamos lá. Ele já criou essa aplicação para mim. Então, aqui, ó, SteelPlane 08488 e tal. E aqui está o Git dele lá na plataforma da Heroku. Então, a gente vai lá dar uma olhada nos meus aplicativos. Vamos dar um refresh aqui. Como que é o nome mesmo? É o SteelPlanes. Então ele tá aqui, né? Maravilha. Então agora a gente vai... Ele já tem aqui, ó. Foi criado agora, tal. Se a gente for aqui em Settings, por exemplo, der uma olhadinha nas variáveis de ambiente, não tem nada, tá? Então a gente vai começar a fazer agora o deploy, beleza? Então qual que é a ideia? Se a gente pegar o que tem aqui no Envy, por exemplo, e meio que já configurar ali, você não vai ver nem os erros acontecerem, tá? Mas a gente vai fazer passo a passo. Eu quero mostrar e vendo sempre o Envy do projeto, é muito fácil você ver, às vezes, o que está precisando, o que está dando erro, mas no passo a passo, se você olhar no erro que vai ser retornado, você vai ver o que está pedindo, e a gente vai ver isso agora. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos só dar aquele confere e ver se o Git Remote ainda não está daquele jeito, ó. Ainda está só o meu. Aqui ele já adicionou, ó. Agora ele já me adicionou aqui o remote lá do SteelPlanes, né? Porque eu criei o projeto dentro dessa pasta, tá? Exatamente por isso. E aqui no projeto, inclusive, você consegue também, se você olhar aqui no deploy, ele te mostra aqui, por exemplo, como que você faria esse deploy, né? Se você editasse lá, tal, e aqui fazer o push. A gente já fez todos esses processos aqui, já tem o projeto criado lá, já está relacionado aqui, né? E agora a gente pode fazer o push para cá, tá? Então, lógico, né? Se o repositório já existe, a gente pode fazer isso aqui. Mas eu criei lá o projeto, ele já vinculou. Então vamos lá, a gente pode fazer isso aqui, ó. Git push Heroku master. Vamos fazer? Vamos ver o que dá? Git push Heroku master. Vamos ver. Eu espero que ele dê erro, tá? E aí a gente vai ver o que tá sendo especificado no erro. Inclusive ele vai já dar até uma dica, né? Vamos lá. Então ele está pegando ali as informações que estão no runtime para instalar o Python 3.9.7, o requirements para instalar as dependências. E tem um arquivo também que chama procfile, que é o que fala como vai rodar essa aplicação lá, né? No caso, um WSGI. Então ele está fazendo o building igual ele fez localmente, né? Quando você fez o pip install, basicamente a mesma coisa, só que a diferença é que lá ele não está instalando as dependências de desenvolvimento. E aí a gente toma aquele erro. O que acontece? Olha só. Primeiro, ele já está me falando aqui, ó, que ele roda automaticamente o collect static do projeto Django quando você sobe ele. Aqui o erro que me deu foi que o decouple, que é a lib que a gente usa para desacoplar os dados sensíveis do código, né, que vai ler da variável do ambiente, falou que não achou a variável secret key, tá? Só isso. A gente vai criar essa variável lá na Heroku e vai também já configurar essa outra variável. Isso é uma variável de ambiente também. Aqui ele já me dá até a dica, ó. O que a gente vai fazer? Se eu fizer isso aqui e for lá no projeto, o que vai acontecer? Se a gente der uma olhadinha aqui em Settings, você vai ver que ele já setou aqui. Então, a gente vai fazer de novo o deploy, tá? E, lógico, eu sei que agora o próximo erro vai ser só esse. E o próximo vai ser o, sei lá, o Sentry.
Porque ele vai, toda vez o decouple vai parar no próximo que ele achar aqui que for procurado, tá? Que são obrigatórias. Outros valores lá, por exemplo, que não precisam ser configurados via variável de ambiente, eu já seto lá para false, true e por aí vai. Mas quando ele pede, ele dá esse erro aqui, é porque você precisa pôr isso aqui nas suas variáveis de ambiente, tá? Então a gente pode já mandar de novo aqui ou simplesmente ir lá e já alimentar aqui com o que a gente precisa. Para não perder muito tempo, a gente vai fazer isso aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou dar vou copiar daqui mesmo, tá? Vou pegar isso aqui, ó. Não vou gerar o secret key, não. E a gente vai adicionar aqui secret key. Deixa eu só confirmar se é assim mesmo. Com underline. Adicionei. Qual que é o outro que é obrigatório aqui? Vamos lá. Sentry. Como é que você vai fazer essa chave do Sentry aqui? O allowed host, tá? Allowed host, quando você estiver rodando aqui, ele vai pedir, então já vamos colocar. Quando você estiver rodando em desenvolvimento, você vai usar isso aqui. Só que na Heroku você vai usar de outra forma. Você vai fazer isso aqui, ó, ponto herokuapp.com, que é onde vai estar rodando essa aplicação, tá? Se a gente for abrir essa aplicação, ela vai estar dando erro agora. Mas você vai ver que ela roda aqui, ó. Tá vendo? Então, eu tenho que adicionar isso aos allowed host, tá? Então, beleza. Vamos lá, próximo. Eu não preciso de um database URL. Por quê? Ele vai criar para mim na hora que eu fizer o deploy e ele identificar que é o Postgres que eu estou colocando no projeto. Ele já vai subir esse banco. Então, ele já vai criar variável de ambiente. O que mais que eu vou adicionar ali? A gente pode fazer o seguinte, ó, já adicionamos esse pessoal aqui. Vamos fazer novamente o deploy e ele vai dar outro erro, né? Só que aí já vai mudar algumas coisas. Bom, então vamos lá. Tentar novamente aqui. E aí, o próximo passo vai ser a gente criar o Sentry, tá? E o Cloudinary a gente vai fazer por dentro do projeto mesmo, lá na Heroku, no painel da Heroku. Então vamos tentar fazer de novo esse push aqui. Repara que agora ele está pulando o collect static, né? Porque foi configurado lá para desabilitar. Então, o que ele está fazendo? Ó, identificou, eu configurei o Procfile para dizer que é um aplicativo web. Ele agora fez o release, tá? O aplicativo está on. Porém, ainda não está rodando, tá? Agora os erros vão acontecer, se a gente for olhar vai ter que ver nos logs aqui. Mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele fez aqui, fez o deploy, beleza? Só que ele tá me dando os warning aqui e tal, papapá. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada lá, ver o que está acontecendo. Mas aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Vou dar uma olhadinha aqui, vamos dar uma atualizada aqui nos settings. Se vocês repararem, agora a gente tem aqui, ó, database URL. Agora a gente tem a URL da database. Então, aqui está resolvido já uma outra variável que precisava ser setada, tá? O que mais que a gente tem aqui, ó? Agora vamos lá configurar o Sentry. Se a gente tentar abrir aqui, ó, aqui já vai mudar, tá? Vai dar um application erro, porque aqui já é a nossa aplicação. Porém, ainda tem algumas coisinhas que a gente vai fazer aqui, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou configurar aqui um projeto no Sentry. Você vai vir nesse cara aqui, ó, Sentry.io, e vai criar uma conta, tá? Você vai vir aqui no canto superior direito, criar um projeto. Tem aqui alguns templates. Bom, na verdade, ele só vai te mostrar como que você vai configurar isso no projeto. Já está configurado. Você só vai precisar aqui dar um nome para o seu projeto. Eu vou pôr aqui, ó, dev o menu, porque aí eu tenho os dev, eu sei que é coisa que eu posso deletar. E é isso, tá? Eu vou deixar no time que eu trabalho, vou criar aqui o projetinho. E aqui, isso aqui já tá tudo lá, tá? Já tem
a dependência configurada. A única coisa que eu vou precisar é desse DSN, tá? Esse é o carinha aqui, ó, que a gente vai aplicar naquela variável que tem aqui, ó. É o Sentry DSN, tá? Então vamos lá, a gente vai vir aqui, ó, e vai Sentry DSN e vai colocar aquele valor, beleza. Bom, feito isso, vamos dar uma olhadinha aqui. Opa, já mudou o erro. Pessoal, eu tô aqui ó, no centro, inclusive a gente já consegue ver os erros que a aplicação tá tendo lá. Por exemplo, aqui ó, já está reclamando dos arquivos estáticos, do manifesto dos arquivos estáticos, né? Então, o Sentry vai ajudar demais na questão do desenvolvimento e até descobrir o que está acontecendo com o deploy. Mas isso é só uma pontuação, tá? O resto a gente vai continuar configurando lá no projeto. No erro 500. Bom, já temos alguma coisa aqui, né? E aí, o problema aqui é o seguinte, a gente pode inspecionar tal e tudo mais, mas tá fácil de resolver. Primeira coisa, a gente vai precisar de um lugar para hospedar os arquivos estáticos, tá? E logo na sequência a gente vai fazer também a migração. Ou a gente pode fazer já agora. Vamos lá. Ó. Então a gente pode rodar o comando remoto lá na Heroku. Tudo que a gente ia fazer localmente, que a gente fez aqui, ó, Python, ManagePy, Migrate, a gente vai fazer lá. Heroku, run, né? Ó, Python, tanto é que você já tem até alguns comandos aqui, ó, ManagePy, Migrate, tá? Então isso aqui a gente vai aplicar as migrações do banco de dados lá na Heroku. A gente pode fazer o mesmo comando para criar o superusuário, né? E por aí vai. Então, aplicando as migrações lá na Heroku, a gente já vai ver que o erro, né, vai permanecer, mas a gente vai precisar agora só configurar os arquivos estáticos. Então, basicamente está pronto aqui, criou o superusuário, seu projeto está em produção. Bom, aplicação de migração feita. Se a gente olhar aqui, o erro permanece, só que tem uma coisa muito legal aqui, tá? Agora a gente tem duas opções para esse projeto. A gente pode usar isso com AWS ou a gente pode usar isso com Cloudinary, que eu acho interessantíssimo, principalmente se você criar conta dentro de um projeto da Heroku, porque os créditos que você tem gratuitos são muito maiores. Então, se você for aqui, ó, Cloudinary, instalar a versão gratuita dele, tudo bem que ele vai do zero ao básico, né, de $100, mas, cara, você não vai usar os recursos gratuitos num projetinho tão fácil. E eu vou te mostrar por quê. Então, aqui a gente vai adicionar esse carinha aqui no projeto e olha o que vai acontecer. Ele já cria para mim a variável de ambiente que eu preciso, tá? Então, beleza. Cara, aqui o projeto está pronto para rodar. Porém, a gente tem que mandar esses arquivos para lá. E como que a gente faz isso, né? Com Collect Static. Porque agora, com o Cloudinary configurado aqui, ó, se eu clicar aqui, eu consigo até abrir a pasta lá, tá? Onde vai ficar meus arquivos. Eu acho um serviço incrível, eu gosto muito dele e já tenho usado há bastante tempo, uso com projetos em produção que continuam no plano gratuito, então aqui ele tem altos recursos muito legais. Eu vou fazer um vídeo só sobre ele depois, mas vamos ao que interessa, vamos subir os arquivos para cá, tá? Os estáticos e os de mídia também ficaram lá, tá? Então, Heroku, Run, Python, ManagePy, Collect Static, e eu vou pôr esse no input para ele não me pedir lá, não ter um prompt lá esperando eu dar um yes, né? Então, bom, aqui ele vai demorar um pouquinho, tá? Então, tipo, não é muito, mas demora geralmente um minutinho, porque, né, ele tá passando isso aí não está localmente. Se você faz um collect static no seu projeto local, ele vai copiar para uma pasta dentro do projeto lá chamado static files. Só isso. Lá em produção, quando você faz isso, ele vai jogar lá por exemplo, para a Amazon ou no caso que a gente está usando aqui, para o Cloudinary, tá?
finalizou aqui, né, a cópia dos arquivos, então foram 359 arquivos copiados, durou 2,7 minutos. Então, agora, teoricamente, se a gente for aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos dar uma atualizada nesse cara, opa, vamos dar uma olhadinha aqui, quer dizer, eu acho que tem que sair aqui e voltar, dar um Media Library, aqui ó, Static. Então você vê, ó, ele criou já a pasta admin, o SummerNote, que é os arquivinhos de anexo do SummerNote e tal. E depois vai ter também uma pasta mídia, tá? Quando você sobe um arquivo de mídia, ele vai salvar aqui também. Então, beleza, maravilha, tá tudo aqui. Vamos ver? Opa, rodou. Aqui, ó, tem um errinho aqui, mas é porque tem como que eu posso falar? É um vídeo do YouTube aqui, né? Em frame, não sei. Talvez reiniciando a aplicação, dando uma olhada. Tá aí. Bom, já era. Então, um bugzinho visual. Bom, a aplicação está instalada aqui, né? Se a gente criar um usuário admin, já tem como você começar aqui, né? Tipo, Heroku, Run, Python ManagePy, Create Super User, né? Então você pode seguir aquele mesmo roteirinho lá da instalação, né? Por exemplo. Então, você vai criar um super usuário lá, né? Heroku Run, Python ManagePy Create Super User, né? Ele vai te pedir uma senha e lá, pronto, isso já está rodando. Você vai acessar lá o dashboard, criar os restaurantes e seja feliz.